Cordiais saudações aos estimados colegas e em especial ao docente Abílio Muxanga. Eu respondo pelo nome de Arnaldo Silva, estudante de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Eu estou aqui mais uma vez para apresentar, ou seja, para fazer uma apresentação da norma 18. E esta apresentação está baseada sobre a orientação do docente Abílio Muxanga. Esta norma tem como tema a imparidade de ativos. Nós vamos compreender como é que funciona a imparidade de ativos segundo aquilo que é a norma 18. De seguida temos a estrutura desse trabalho. Bem, esse trabalho tem a seguinte estrutura. Vai abordar sobre os seguintes temas. Vamos falar dos objetivos da norma, do âmbito da norma, do conceito, nesse caso, daquilo que é imparidade dos ativos, que é o principal ponto, nesse caso, que está, ou seja, que vai se basear, sim, dentro desta norma. Vamos falar também daquilo que é a identificação de um ativo que pode estar em paridade. Vamos falar também, ou seja, demonstrar aquilo que é o cálculo da perda por imparidade. Também vamos falar da reversão de uma imparidade ou seja, de uma perda por imparidade. Nós vamos tentar compreender como é que funciona, nesse caso, a perda por imparidade. E por fim, vamos também tentar demonstrar, através do exercício prático, como é que esta norma ela é aplicada. O objetivo da norma, conforme eu já havia ilustrado antes na estrutura, esta norma ela tem como objetivo estabelecer aquilo que são os procedimentos que uma entidade aplica para assegurar aquilo que são os ativos que estão registrados, nesse caso, por uma determinada quantia não superior à sua quantia recuperável. Âmbito. Também de constatar que o âmbito, nesse caso, desta norma, ela é aplicada à contabilização de perdas por imparidade de todos os ativos, não é? De todos os ativos, para dizer que todos os ativos estão inclusos, mas também com alguma exceção, né? Com alguma exceção, exceto nos inventários, os ativos resultantes, nesse caso, de contratos de construção, ativos por impostos diferidos. Então, excepto esses ativos, não é? Porque os ativos, na verdade, eles englobam quase um pouco de tudo, né? Não um pouco de tudo, mas sim englobam todos os ativos existentes. Quando nós estamos a falar dos ativos, nós temos que ter em conta que estamos a falar de todos os ativos existentes, não é? Mas nesta norma nós já não falamos de todos os ativos de uma forma geral, nós falamos apenas ou seja, da contabilização de perdas por imparidade, nesse caso de todos os ativos, excepto nos inventários, ativos resultantes de contratos de construção, ativos por impostos diferidos. Então, há essa exceção que existe dentro desta norma. Bem, quanto ao conceito de imparidade, nós podemos definir imparidade como a perda, nesse caso, de um valor, né? A perda de um determinado valor. Numa empresa, essa perda acontece nos ativos, quando o valor estruturado de um bem é superior ao que se pretende pagar. Nesse caso, estamos a dizer que dentro de uma determinada empresa ou de uma entidade, quando o valor estruturado, nesse caso de um bem, é superior, ou seja, quando o valor é alto, não é? É alto ao que se pretende pagar, aí sim é que nós encontramos, ou seja, é onde entra a imparidade, não é? Então, quando isso acontece,
nós chamamos disso de imparidade, quando o valor, não é? Quando o valor que foi estruturado, ou seja, quando o valor de um bem que foi estruturado é superior ao que se pretende pagar ou ao que se pretende, nesse caso, atingir, nós dissemos que isso chama-se imparidade, ou seja, é chamado de imparidade. Então, penso que esse conceito é um pouco mais fácil de compreender. De seguida, vamos falar daquilo que é a identificação de um ativo que pode estar em paridade, não é? Ou quando aqui o ativo pode estar em paridade. Bem, de uma forma geral, um ativo está em paridade quando a sua quantia registrada excede a sua quantia recuperável, não é? Conforme nós podemos perceber, um ativo começa a entrar em paridade quando a sua quantia, ou seja, quando a quantia que foi registrada ou a quantia já registrada ultrapassa aquilo que são os limites, não é? Ou excede aquilo que são os limites da sua quantia, ou seja, da quantia que deve ser recuperável, não é? Então, nós dissemos que um ativo está em paridade nesses moldes ou nesse sentido. E também é de salientar que o valor recuperável de um ativo é o maior, ou seja, é o maior dos seguintes valores, por exemplo, justo valor menos custos para vender, também valor de uso, e de salientar que o justo valor menos custos para vender corresponde à diferença entre o preço, nesse caso da mercadoria, do ativo e dos custos com alienação, não é? Também o valor de uso é o valor presente, né, dos fluxos de caixa estimados futuros em consequência, nesse caso, de uso continuado do ativo e da sua venda no final da sua vida útil, não é? Por exemplo, vamos lá, eu vou tentar aqui dar um exemplo de fácil compreensão nesse caso, quanto à identificação de um ativo que pode estar em paridade, não é? Então, vamos lá. Se, por exemplo, para saber, ou seja, para saber o valor real, nesse caso, de uma máquina, não é? Para sabermos o valor real de uma máquina, nós compramos duas coisas. Vamos lá. O que nós temos que saber é por quanto conseguiríamos vender hoje no mercado, não é? Então, por quanto nós conseguiríamos vender hoje no mercado, nós estamos a falar daquilo que é o justo valor, né? E quanto o dinheiro ela vai gerar a trabalhar na fábrica nos próximos anos, não é? Quanto dinheiro ela vai gastar ao trabalhar na fábrica nos próximos anos. Então, quando é assim, nós estamos a falar do valor de uso nesses moldes, nós estamos a falar do valor de uso. Então, nós escolhemos sempre o maior, nesses casos, nós escolhemos sempre o maior valor destes dois valores, não é? Então, nós escolhemos sempre o maior valor desses dois valores. Então, peço que compreendam como é que a identificação de um ativo que pode estar em paridade, se ela funciona. Em seguida, temos aquilo que é a reversão de uma perda por imparidade. Nós temos que compreender que uma entidade ela deve avaliar no final de cada período contabilístico se há qualquer indicação de que uma perda por imparidade reconhecida em períodos anteriores relativamente a um ativo que não seja o goodwill, né? Pode já não existir ou pode ter diminuído. Se qualquer indicação existir, a entidade deve estimar a quantia recuperável desse ativo. Para fácil compreensão de como é que
a reversão de uma perda por imparidade funciona. Eu trago aqui alguma nota, ou seja, é uma espécie de um exemplo, né? Só para ter a noção de como é que isto funciona. Vamos lá. Imaginemos que uma máquina desvalorizou, por exemplo, muito, ou seja, desvalorizou muito ano, ou seja, desvalorizou muito no ano passado, não é? Isso porque o mercado estava muito péssimo, não é? O mercado estava mal, por isso que a máquina desvalorizou. Então, se porventura, se este ano a economia melhorar, ou a economia, vamos lá, imaginemos que a economia tenha melhorado e a máquina recuperou o seu valor. Nesse caso, a norma ela nos permite, não é? Ou seja, permite nos devolver esse valor ao ativo, não é? Só que nos permite devolver esse valor anulando aquilo que é a perda anterior, não é? Então, é assim como nós podemos tentar perceber como é que as coisas funcionam aqui. Então, de seguida, vamos lá, vou demonstrar aqui de uma forma prática como é que isto funciona. Então, vamos lá, temos aqui um ativo intangível com vida indefinida estava escriturado no ano 2004 por 250 mil meticais, não é? O teste de imparidade efetuado indicou em 2005 que o valor recuperável era de 150 mil meticais. E em 2026, o valor recuperável passou para 290 mil meticais. Então, o pedido é de efetuar os lançamentos contabilísticos aplicáveis nos anos 2005 e 2006, não é? Assumindo uma taxa de RPC, atualmente, nesse caso usado, né? Estamos a falar dos 32%. Bem, temos aqui um cálculo, né? Nesse caso, o cálculo do ano 2004, né? 2005, 2006. Bem, temos aqui os dados ativo no ano 2004, menos 250 mil. Temos valor recuperável em 2005, menos 150 mil meticais. Valor recuperável em 2006 é de 290 mil, ou seja, o ativo no ano 2004 é de 250 mil, o valor recuperável em 2005 é de 150 mil, o valor recuperável em 2006 é de 290 mil. Então, temos que nós aqui calcular aquilo que é a imparidade, né? Temos que calcular a imparidade. Calculando a imparidade, vamos ter aquilo que é o valor, nesse caso contabilístico, menos valor recuperável. Onde vamos ter imparidade, nós vamos ter 250 mil menos 150 mil, não é? Onde nós vamos ter imparidade igual ao valor de 100 mil meticais. Depois nós vamos ter lançamentos do ano 2005, né? Onde vamos ter as contas 64, perdas por imparidade do período, 644 ativos intangíveis no valor de 100 mil meticais, A39 imparidade acumulada de investimento do capital, 393 ativos intangíveis no valor de 100 mil meticais. Temos aqui os nossos históricos, que é o que não pode faltar, porque o histórico indica aquilo que é o sentido, não é? Aquilo que é o sentido, ou seja, aquilo que é o pedido nesse caso no exercício, né? Temos aqui o histórico pela perda por imparidade de ativos intangíveis. De seguida, vamos ter aquilo que é o lançamento do ano 2006, onde nós vamos ter as contas 39, imparidade acumulada de investimento de capital. Temos aqui a sua subconta, que é 393, né?
ativos intangíveis no valor de 100 mil meticais, que é o valor que nós calculamos lá. Temos já 74 reversões do período, 7414 ativos intangíveis no valor de 100 mil meticais. Pela perda, nesse caso que é o nosso histórico, pela perda por imparidade de ativos intangíveis com vida indefinida. E obrigado pela atenção dispensada. A minha apresentação termina por aqui. Espero que tenham percebido como é que essa norma ela funciona de uma forma teórica, assim como de uma forma prática. Muito obrigado pela vossa compreensão.